Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje comemora-se, né, meu querido pastor Ailton, o dia da Reforma Protestante. E fazemos nesse 31 de outubro 507 anos. Eu queria me propor no coração a falar alguma coisa da palavra de Deus com referência a isso, amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu tinha uma mensagem no coração e ainda a tenho, mas houve uma mudança da parte de Deus, usando a minha esposa, e me veio ao coração essa passagem. O sentimento continua para a ministração, mas a gente lendo a palavra e orando, me veio para nós lermos 2 Reis 22, do versículo 8 ao versículo 13. 2 Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Arquibo, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Amém? Podemos assentar, por favor? Glória a Deus. Queridos, a igreja, a palavra de Deus, ela é fundamental. Sem a palavra de Deus não existiria nada. A Bíblia diz em Hebreus que tudo veio a existir por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mencionada em João, e o evangelista chama Jesus do verbo de Deus, do Logos. João é considerado, pelos teólogos, o evangelho de João é considerado como uma águia, porque ele alcançou as alturas e a terra. A mensagem de Deus, a palavra de Deus é assim: ela vem dos céus e alcança o nosso coração. A palavra de Deus, ela veio pela revelação da história da criação. O primeiro livro, Gênesis, ela veio pela libertação do povo de Deus, porque ninguém pode servir a Deus oprimido, por Êxodo. Ela veio pelos mandamentos, pelas ordenanças, pelas andanças do povo de Deus, porque nós aprendemos com nossas experiências em Números, em Levítico, com as leis, e ela também veio com as observações implicatórias, com juízos, com as sentenças, com a ira de Deus, lá em Deuteronômio. Este foi o livro da lei que foi encontrado, é chamado a Torá, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, os 5 primeiros. E o que me chama a atenção é que esta história é a história de um rei que ele vive um momento difícil, porque ele assume um reinado muito novo. Seu pai havia se convertido ao Senhor, apesar de ser um homem tão maligno, o Senhor o encontrou, Manassés. E agora Josias é o rei. E Josias toma uma atitude muito bonita.
a atitude de reformar o templo. O templo estava em desgaste, um desgaste físico, um desgaste do espaço arquitetônico. Algumas coisas haviam sido feitas que não eram legais, mas a preocupação do rei era com o exterior, era com a aparência, era com a beleza. E ele levanta algumas pessoas para que arrumem a estrutura do templo. E ele faz isso com fidelidade. As pessoas que estão com ele faz isso com fidelidade. Os recursos que são capitalizados com fidelidade. Diz que havia fidelidade nas mãos de todos o que faziam aquela reforma do templo. Daquela primeira reforma. Daqueles momentos que haviam acontecido tão tristes com Israel. Israel havia vindo de uma onda de ataques demoníacos pela idolatria. Atália, a filha de Jezabel, havia constituído um espírito de idolatria muito grande em Judá. Isso prevaleceu durante um tempo, até que agora que chega Josias, e ele toma uma proposição de reforma. Vamos reformar a Casa Santa, o templo. Sabe, isso me faz lembrar de Lutero. Porque a palavra que nós usamos para a reforma protestante é exatamente isso, reforma. Como houve uma reforma no templo. Só que o que me chama mais atenção, em consorte também com os pré-reformadores e reformadores, é que quando essa reforma é feita, algo é encontrado no meio daquela bagunça que estava o templo. Tem hora que nós nos perdemos em nossas bagunças. Tem hora que nós precisamos de algo que é tão importante e está tão perto de nós, mas a nossa vida está tão bagunçada, tão desorganizada, tão em caos, que nós não encontramos aquilo que necessitamos, apesar de nós o termos, apesar de estar tão perto de nós. E o que eles precisavam não era de alianças humanas, não era de dinheiro. É claro que isso é necessário. O que eles precisavam era um encontro com a palavra de Deus. E diz que, me chama a atenção esse texto, quem encontrou a Bíblia, vamos usar esse termo, né? Eu acho que cabe aqui para a gente, no nosso contexto, né? É a Torá, mas vamos falar aqui a Bíblia. Quem encontrou foi o sumo sacerdote. Estava perdido, um ministério perdido. Ele não tinha a palavra. Ele tinha os atos litúrgicos, ele tinha as técnicas, ele tinha os ritos, mas ele não tinha a palavra. Ele não tinha o primordial. Ele não tinha o principal. E isso sempre se repete, não somente na vida do povo de Israel, mas também na vida da igreja e na vida do povo de Deus. Muitas vezes nós nos perdemos em nossos projetos pessoais e a nossa vida vira uma bagunça. E a palavra de Deus, ela não ganha primordial em nossas vidas. Ela fica ali escondida, abandonada, largada. E em determinado momento, quando a gente quer organizar a nossa vida, como Josias queria organizar o templo, embelezar, numa estrutura da aparência de fora, Deus permitiu que aquela primeira organização, ainda que exterior, fosse possível um encontro maior no interior, no escondido. Dizem que no templo haviam repartições como que cofres, né, para manter algumas coisas. E por certo, esse rolo da Torá era uma daquelas cópias que eram preservadas e guardadas. E ele encontrou ela. E há uma determinação, lá em Deuteronômio, que diz que a lei tem que ser lida por o líder, tem que ser lida por rei. E ao encontrar a palavra, o sacerdote enviou o escrivão que leu as escrituras ao rei. Aqui começa o avivamento. Aqui começa a grande reforma. Porque a reforma de Deus não começa sem liderança. É preciso líderes comprometidos com a palavra. É preciso lideranças que encontrem a palavra que foi perdida. E quando o rei ouve a palavra,
ele é impactado de uma forma tão grande pela leitura da lei do Senhor, da instrução, porque a palavra Torá, ela significa isso, instrução, que ele rasga as suas vestes. Isso é um ato de humilhação. Ele diz: nós estamos perdidos. Nós não estamos perdidos na nossa estrutura econômica e social e política. Nós estamos perdidos espiritualmente. Essa é a pior perdição. Essa é a pior danação. E ele rasga as suas vestes e pede para que haja um tempo de busca do Senhor, de oração, de jejum. Porque estava sobre eles uma sentença, a sentença do furor, da ira do Senhor. Queridos, aqueles que são desobedientes a Cristo, a palavra de Deus, ao Logos de Deus, eles têm sobre si uma sentença de morte. Cristo é a maior história de amor da humanidade. Mas o Evangelho de João, que é a águia, ele diz assim: a todos que o rejeitarem, sofrerão a perdição. É preciso que a gente abrace a palavra, abrace Cristo, reencontre o significado de amá-lo, de tê-lo como uma palavra de aconchego, a palavra de restauração, a palavra que ressignifica a nossa história, que diz qual é o propósito da nossa existência. Hoje pela manhã eu estava lendo algo acerca do secularismo na Europa e falava dos jovens, das gerações dos jovens que não abraçam mais a fé, não abraçam mais a palavra, as igrejas, que vivem uma apatia. Nós conhecemos essa história. Alguns templos anglicanos, metodistas, presbiterianos, batistas, católicos até, acabam se tornando discotecas, festas, raves, organizações culturais, teatros, mas não são mais um lugar de encontrar a palavra de Deus. E nessa literatura, hoje pela manhã, nessa leitura, dizia assim que 90% dos jovens na Europa, eles não sabem o sentido de existir. Eles não sabem qual é o propósito de viver. Queridos, nenhum de nós, por si mesmo, pelas palavras mais bonitas do mundo, nenhum de nós, pela capacidade intelectual, nenhum de nós, pelo avanço da tecnologia, pode descobrir por estas coisas qual é o sentido de viver. Mas a Bíblia, a palavra poderosa de Deus, o Cristo que desceu à terra como amor e se tornou o Criador e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Cristo que foi prometido como o restaurador da humanidade, a semente da mulher, lá em Gênesis 3,15, quando disse: ele pisará a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar. Sabe? Mas a vitória é do Cristo. Mas é preciso que nós nos encontremos com a palavra. E quando os reformadores, todos eles, são muitos, o que eles tentaram foi exatamente isso: dizer, voltemos para a palavra. Paulo já advertia isso lá nas cartas pastorais. Ele dizia, pregue a palavra. Ele também advertia, dizer, não se preocupe com genealogias, nem com fábulas, nem com mitos. Parem de falar de si mesmos e falem do Cristo. Essa é a nossa necessidade. O soli Escritura quer dizer isso, é a volta à Escritura, é a volta a Cristo. Esse é o avivamento. Nós temos uma época de incertezas na fé. É por isso que Jesus falou lá em Lucas, será que quando o Filho de Deus voltar, achará a fé na terra? E em Romanos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir
a palavra de Deus. Precisamos da palavra, queridos. Precisamos ser alimentados pela palavra. A nossa alma carece da palavra. Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ele também diz que é como um fogo. Para essa reforma da nossa vida pessoal, nós precisamos disso. Precisamos do martelo para desfazer com coisas que não são de Deus, e do fogo para purificar o que deve permanecer. E só a palavra pode fazer isso. Depois que o rei se humilhou e orou, ele foi fazer exatamente isso. Ele foi colocar em ordem as estruturas. Ele diz: aqueles que estão negligentes sejam expulsos, os sacerdotes, porque não se passa a mão na cabeça de culpados, corrige-os na devida maneira. Aquilo que não é de Deus, a idolatria, os erros, todos os lugares que são malditos, sejam destruídos. Você pode ler mais adiante depois a história e continuar. E isso era uma profecia. Havia uma história que diz assim: o profeta velho e o profeta novo, lá adiante, que diz: olha, surgirá um rei e ele vai reformar. Essa é a palavra que eu quero usar nesta noite. Uma reforma para trazer de volta o significado do que é ser a águia de Cristo. Amém? Do que é Cristo em nós. A palavra está entre nós, nos refrigerando, nos trazendo vida. Algumas pessoas têm usado a palavra de Deus de uma maneira errada. Têm alterado a palavra de Deus. Sabe, existe algo lá no livro de Provérbios que diz que ninguém deve tirar nada da palavra de Deus. A Bíblia também diz, lá no Apocalipse, que ninguém deve tirar nada da palavra de Deus. Esse significado de tirar quer dizer negligenciar, tirar algo, anular e colocar o que você acha, colocar o seu achismo, a sua opinião. E nós vivemos essa época, onde tradições são colocadas, dizendo que tem mais valor do que a palavra. Foi essa a correção de Lutero. Lutero disse: olha, as tradições, elas têm um valor, mas a palavra tem um valor maior. E hoje nós vivemos de novo outras coisas. Hoje não é mais a tradição. Hoje é a autoajuda. Hoje é o triunfalismo. Hoje é o evangelho das ofertas, a teologia da prosperidade. Sabe, queridos, existe algumas coisas que estão fora da estrutura da palavra. É pela palavra. Amém? É por ela. A palavra de Deus, quando lida no poder da oração, ela modifica as nossas vidas. Eu já li alguns teólogos e às vezes eu tive bronca com eles, porque é natural que a gente repense algumas palavras que são pensadas. Mas teve um deles, eu não quero citar nome de ninguém nessa noite, teve um deles que eu observei alguma coisa nele, é um brasileiro, um grande doutor, é um dos maiores exegetas do Brasil. Ele é do Tocantins, mora em São Paulo há muitos anos e quase ninguém acha que ele é tocantinense. E ele disse assim: antes de eu estudar, antes de eu ler a palavra, antes de eu formar as minhas opiniões teológicas, eu oro, eu dobro os meus joelhos. E eu vi ali um homem comprometido com a palavra de Deus. Você está me entendendo ou não? Me faz lembrar um antigo pastor que eu tive na minha vida. E eu achava que eu via a roupa dele, das formaturas teológicas, aquela coisa de outro país, você sabe, daquela cultura inglesa, norte-americana, aquele estilo. E eu achava que só aquela aparência. Ele dizia: não, eu busco o Senhor, eu me dobro diante dele, eu busco a sua palavra. Esta é a nossa necessidade, queridos. Voltar à palavra. Eu estava dizendo há pouco, agora vindo com a minha esposa, com Manuela, que apesar de lutas que nós estamos vivendo, eu me sinto muito feliz, porque eu e minha casa decidimos buscar a palavra de Deus e o Cristo. Amém?
Esses dias alguém me chamou para dar numa igreja aulas de cunho filosófico e graças a Deus eu não soube dizer não, mas o meu silêncio causou o não. Eu não quero ensinar filosofia em igreja nenhuma. Eu não quero ensinar as teorias da historiografia em igreja nenhuma. Eu não negligencio essas coisas. Eu quero pregar a palavra, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse: pregue em todo o tempo e até fora do tempo, pregue a palavra. Eu estou ensinando o livro de Romanos em Senador Canedo, uma igreja nova, de um homem que está vivendo um avivamento na palavra. E eu disse: qual é a sua ideia? E eu tenho visto nele o testemunho de Deus. Ele disse: eu não quero que o senhor ensine a teologia. É claro que a palavra é a teologia, mas eu quero que o senhor ensine a palavra. Isso tem edificado também a minha vida, a vida da minha casa. Queridos, como é importante a gente retornar à palavra de Deus. A gente dá valor à palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida. Tomar as decisões na palavra. Sabe, existem coisas, às vezes a gente acha que a nossa vida, ela é uma certa ordem cartesiana. A fé, ela quebra essas coisas de receitas, de estruturas muito normativas. A fé, ela tem uma coisa meio louca, porque ela não está aprisionada a certos ritos, a certos costumes. É por isso que a lei se cumpriu em Cristo. É por isso que a lei finaliza em Cristo. Não que ela acabou, ela continua. Mas é porque nós vivemos uma lei maior. A lei se tornou caduca, mas a palavra, ela atrelou em nós, ela entrou em nós. Jeremias é que diz, Hebreus retorna, Paulo em Romanos diz, a palavra foi escrita em vossos corações. E nessa noite, eu conclamo você a fazer uma faxina na sua vida, a colocar em ordem a sua estrutura, talvez exterior. Às vezes tem coisas sociais que precisam ser colocadas em ordem. Não é verdade, pastor? Às vezes uma bagunça que nós fazemos, uma baguncinha na nossa vida pessoal. A gente precisa arrumar aquilo que a gente não concluiu, aquilo que a gente não terminou. Colocar em ordem, tirar o que não presta para fora. E talvez nesses momentos, enquanto a gente arruma a casa, a gente é chamado a arrumar a casa de dentro, a casa de lá, o templo. E aí, como o sacerdote, porque nós devemos ser sacerdotes de nossa casa, sacerdotes de nossa vida, e ter o Espírito Santo como líder. Talvez nesses momentos, quando a gente começar a colocar a nossa vida em ordem, e eu peço a Deus que a gente faça isso nessa noite. Eu peço a Deus que eu e minha casa faça isso. Fazer igual a Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ninguém serve a Deus sem a sua palavra. E quando você faz isso, você encontra a palavra. Enquanto você encontra a palavra, a sua vida começa a entrar em ordem. Nós precisamos de um avivamento verdadeiro. Nós precisamos de uma reforma muito maior do que a de Lutero. Sabe, talvez nós não teremos, queridos, muitos milagres. Ou teremos. Lembra que eu te falei? Não há assim uma ordem certa de dizer, não vai ser dessa maneira. Deus é Deus, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele que diz como é que as coisas serão, e não eu. Eu apenas o obedeço. Eu apenas cumpro a sua palavra. Amém? É preciso que a gente retorne à palavra. É preciso que a gente tenha essa experiência com a palavra. A palavra de Deus, ela fará coisas incríveis. A minha vida, vários momentos, já entrou em crises existenciais terríveis. Tanto no campo das emoções, como no campo da fé. E eu tive essas dúvidas, eu tive essas crises resolvidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus colocou em ordem o meu mundo interior. A palavra de Deus tirou o que não prestava da minha vida e continua tirando. Amém? Há um poder na palavra. Às vezes eu encontro alguns amigos e familiares vivendo situações tão difíceis. E eu digo assim para eles, leia a palavra, ore a palavra, cante a palavra, vá para os salmos, vá para as epístolas,
Vá comendo a palavra, valendo. A gente já não canta mais a palavra. Algumas gerações passadas a gente cantava as Escrituras Sagradas. Isso é importante. É importante que na poesia das canções também tenha as Escrituras. Algumas pessoas fazem esse comentário e fazem uma análise e dizem, não, olha, tem respaldo na palavra. Tudo que a gente faz tem que ter respaldo na palavra. Amém? Às vezes, a palavra vai falar coisa com a gente que vai contrariar a nossa inteligência. Porque a palavra é superior à nossa inteligência. Vai falar coisas que vai contrariar a nossa emoção. A palavra não só traz alegria, ela às vezes também faz raiva. Aqui nesse caso fez medo. Ele disse, a sentença, o furor do Senhor virá sobre nós, disse Josias, ao ouvir a lei do Senhor. Provavelmente Deuteronômio, na parte de sentenças. E ele ficou com medo. Mas ele se curvou diante do Senhor. Ele buscou em arrependimento o seu perdão. Eu quero dizer nessa noite que Deus não é mau. Eu quero dizer que Deus é bom. Eu quero dizer que Deus pode usar o mal para o bem. Eu quero dizer que as coisas que você não entende, Deus pode mudar e trazer um entendimento da parte dele para colocar as coisas em ordem. Se nós contarmos a história de Israel, se nós contarmos a história do povo de Deus, parece uma grande loucura, uma grande maluquice. Mas Deus está por detrás de todas essas linhas e de todos esses escritos. A mão poderosa de Deus está escrevendo a história. E quando eu leio o Apocalipse, eu posso entender quando ele diz assim, olha, vai acabar tudo bem. Amém? E o Apocalipse é o livro do juízo de Deus, mas também, depois de Salmos, é o livro que tem mais adoração. Depois de Salmos, na Bíblia, o livro que tem mais adoração é o que tem mais juízo, é o Apocalipse. Deus ele não quer condenar a tua vida. Ele quer restaurar. Deus ele não quer acabar com o propósito da tua existência. Ele quer que a tua existência seja vivida pela fé intensamente. Mas nessa noite, ele pede, já estou encerrando, para que você volte-se, para quê? Para as Escrituras Sagradas. Eu quero ler um versículo que está no livro da lei, no livro que provavelmente, ao ouvir a leitura, o rei Josias temeu. Abra comigo, se você puder, Deuteronômio, capítulo de número 32, Deuteronômio 32, versículo de número 9, 10 e 11. Vamos ler mais um pouquinho. Eu vou andar mais um pouquinho. Só o Deuteronômio é uma poesia profética. Deuteronômio 32, do 9 em diante. Aí, quando eu senti que Deus dizer, aqui a gente termina e a gente vai orar. Alguém encontrou Deuteronômio 32, do 9 em diante? Porque a porção do Senhor é o seu povo. Tem versão que diz a herança do Senhor. Jacó é a parte da sua herdade. Achou em uma terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, e trouxe ao redor. Instruiu, essa palavra no hebraico é Torá. Guardou como a menina do seu olho, como a águia que desperta do seu ninho e se move sobre os seus pintainhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. Assim só o Senhor os guiou, e não houve com eles Deus estranho, e os fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordastes Jesurum, deu coices
engordastes, engrossaste-te de gordura e te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Até o 16. Com deuses estranhos, provocaram a ira, com abominações o irritaram. Você entendeu o que foi lido diante do rei Josias? Depois você pode continuar essa leitura em casa. A gente pode aplacar a ira do Senhor. A gente pode desviar o seu furor. Em Romanos diz que a graça de Deus, ela tira a ira dos homens.